Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones já liberados, o gravador também funcionando. Seguimos o bate-papo com o nosso convidado das sextas-feiras. Você já estava conosco no último bloco. E hoje, o Dr. Felipe Oliveira vem para falar sobre as canetas emagrecedoras e as suas consequências. Tema bem importante, né, Cabelo? É verdade, né? O pessoal tá usando adoidado, a gente vê que é uma coisa que veio para ficar. Não adianta, né, Felipe? Felipe que fala muito sobre saúde, não apenas sobre o seu... a sua área, mas também sobre outras áreas, é um cara que é estudioso. Não é uma questão que, tipo assim, uma moda, né, Felipe? Acho que veio pra ficar essa questão das canetas, primeiramente falando. Sim, né? Apesar de a gente estar falando sobre saúde bucal especificamente, as canetas emagrecedoras, elas vieram aí como uma grande ferramenta no controle de obesidade, né? Principalmente naqueles casos de pacientes que têm uma obesidade mais mórbida, assim, né? Mas, por outro lado, por ter essa eficácia tão grande e ter pouquíssimos efeitos colaterais, né? Elas também se tornaram muito populares aí também para o controle de peso, para pequenas perdas de peso, né? Gente que tem dificuldade às vezes de perder 4, 5, 6 quilos, né? Às vezes um pouquinho mais, mas que não é eventualmente um obeso mórbido. Então a gente viu aí uma popularização muito grande no uso dessas canetas aí, né? Que originalmente nasceram aí para diabetes, né? Do tipo 2. Então o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, Saxenda, né? Que são samaglutida, tirzepatida e liraglutida, né, que são os princípios ativos desses medicamentos, aí alguns com um mecanismo de ação um pouco diferente aí, né, mas que fazem aí, né, causam aí através de agonistas de um receptor que tem no sistema digestivo e no sistema nervoso central aí promovendo a saciedade, né? E reduzindo ali o trânsito gástrico, né? O esvaziamento gástrico, né? Isso leva, claro, a gente a diminuir o apetite e, consequentemente, a perda de peso. Porque, na verdade, ganho ou perda de peso é ingestão excessiva de calorias ou privação de calorias, né? Não existe mágica. E claro que algumas atividades aí, como exercício físico, enfim, né? Aumentam a queima de calorias, aceleram o metabolismo, mas lá no final do dia é fundamentalmente o que tu consome de calorias e o que tu ingere, né? Então é assim que funciona com tudo, né? Só que, claro, agora a utilização desses medicamentos, principalmente em larga escala, né? A indústria farmacêutica hoje fatura muito do valor total dos laboratórios na venda dessas medicações aí, começou a demonstrar certas situações, né? E nós, na cavidade oral, começamos a observar aí alguns efeitos colaterais dessas medicações. E o principal deles aí é o que a gente chama de xerostomia. Né? A xerostomia é a boca seca, é a diminuição do fluxo salivar, né? E isso tem duas causas, né? Tem essa ação da medicação sobre o sistema nervoso central aí, que reduz a motilidade do sistema gastrointestinal como um todo. Então também reduz a produção e o fluxo de saliva, né? E a questão de que essas pessoas, elas não deixam de ingerir apenas alimentos, mas elas reduzem também a ingesta de líquidos. Então elas conseguem consumir muito menos água do que normalmente as pessoas consomem. E isso também, né, acaba trazendo aí, né, um agravamento da xerostomia, da diminuição desse fluxo salivar na boca. O que impacta nisso, Felipe? A saliva, ela é o principal tamponador da cavidade oral. O que ela faz? Ela faz o controle do pH da cavidade oral. Então, a partir do momento que tu tem menos saliva, tu passa a ter uma dificuldade maior de fazer o controle e a manutenção do pH da cavidade oral neutra. E a cárie, que é a doença não infecciosa mais prevalente no mundo, ela... não infecciosa, que eu digo não transmissível, né? Porque ela é causada por uma bactéria. Ela só acontece quando o pH é ácido dentro da boca. Então, a partir do momento que tu tem dificuldade de retomar essa neutralidade do pH, tu favorece a proliferação das bactérias que causam a cárie e tu tem daí um aumento das lesões cariosas. Isso também, essa diminuição do fluxo salivar também causa um ressecamento nos tecidos que a gente chama de periodontais, né, que envolvem as estruturas dentárias, as mucosas, né, e isso também pode agravar aí, em pessoas que já têm a predisposição, problemas de gengiva.
Então a gente tem aí dois grandes problemas que são aí provavelmente os principais problemas relacionados à cavidade oral, que são a cárie e a doença periodontal, necessitando de um cuidado extra nesses pacientes que têm, né, que estão fazendo uso dessas canetas emagrecedoras, seja para controle de diabetes, né, seja para também o emagrecimento, né. Então o que a gente recomenda? A gente recomenda que os pacientes tenham uma atenção especial à ingesta de água, tá, porque isso vai lubrificar a cavidade oral, vai melhorar um pouquinho a produção de saliva, né? Tenham um capricho maior na higiene oral, né? Evitem longos períodos sem escovar os dentes, né? Porque isso vai manter como a gente tem uma dificuldade da saliva tamponar naturalmente o pH da boca, a cárie ela só acontece se tu tem 3 fatores presentes simultaneamente, que são as bactérias que causam a cárie, que são comuns dentro da nossa cavidade oral, mas que se proliferam nesse ambiente de pH mais ácido. Tu tem que ter substrato, ou seja, alimento. Tu tem que ter açúcar ou derivados do açúcar presentes na cavidade oral. E tu precisa ter o substrato, que são os dentes. Quando tu tem a composição desses 3 elementos, é que tu vai ter a doença cárie estabelecida. Se tu retira qualquer um desses, a bactéria, os dentes ou o açúcar, tu não tem a doença cárie. Como a bactéria é natural da nossa cavidade oral, ela tá na nossa flora bacteriana e os dentes estão ali, a não ser que tu tenha uma dentadura, né? Tu só consegue controlar a questão do alimento ou do pH, né? Então, a higiene oral, a escovação vai remover o alimento da cavidade oral, né? Vai fazer a higiene bucal e vai aí eliminar o alimento da bactéria também, né? Que é o açúcar. Ela não vai conseguir processar o açúcar e transformar isso no ácido que baixa o pH e desmineraliza o dente. Aparentemente são cuidados básicos. São cuidados básicos, né? E a gente recomenda também que esses pacientes façam daí as consultas preventivas no cirurgião dentista com mais assiduidade, né? Então aquela coisa ali que normalmente um paciente saudável tem ali 8 a 12 meses, a gente recomenda que, dependendo da incidência de cárie que esse paciente tenha ou de propensão à doença periodontal, ele vá ali a cada 4 a 6 meses, geralmente a cada 4 meses, daí fazer as revisões básicas no dentista, para que, se ele voltar a desenvolver doença cárie ou se ele tiver algum problema gengival, né, o cirurgião dentista possa, né, efetivamente agir de maneira precoce, né, porque a doença cárie, e tanto a doença cárie quanto a periodontite, né, a doença gengival, elas são, a gente consegue mitigar os efeitos, mas a gente não consegue restaurar o dente, né? Eu digo restaurar o dente, recuperar aquela estrutura perdida. A gente coloca um material sintético ali, né, no lugar e remove a cárie, mas faz uma restauração ou com resina ou às vezes com cerâmica, né? E também a gente não consegue recuperar o osso, né? A gente consegue parar a doença periodontal, mas aquele dano que foi causado, principalmente aquele dano de perda óssea, a gente não consegue recuperar. Agora a gente está se debruçando sobre alguns estudos, a gente está tentando observar, porque como essas medicações são novas, né, esses estudos às vezes são longos, a gente está tentando observar se esses pacientes, e já existem alguns estudos que indicam essa direção, de que esses pacientes aí têm uma perda óssea em volta dos dentes mais acelerada em relação a pacientes que não usam, né? Então a gente pode vir a ter alguns problemas aí em pacientes que têm implantes ou pacientes que têm perda periodontal, né? Mas isso, sendo feito um acompanhamento bem diligente pelo cirurgião dentista, são situações que a gente consegue remediar. Geralmente não são casos que tu precisa recomendar a parada do uso da medicação, porque ainda assim o custo-benefício, né, com perda de peso, com a recuperação, a reinserção social muitas vezes, né, recuperação da capacidade cardiovascular, autoestima, enfim, isso supera muito os riscos eventuais ali, né? E como eu disse, eles são ali relativamente facilmente manejados pelo cirurgião dentista, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, tu que trabalha com isso, obviamente. Tu já tem notado um aumento no atendimento? É isso ou não necessariamente? Não necessariamente, assim, não é uma coisa assim que a gente tem visto no consultório. Como eu disse, ainda é uma coisa muito incipiente, né? A gente utiliza agora na nossa prática clínica ali, na anamnese, né? Se o paciente está fazendo uso dessas medicações, daí a partir do momento que o paciente relata que sim, a gente parte ali daí para um exame um pouquinho
mais, né, mais detalhado. A gente pergunta se o paciente sente secura bucal, como é que ele manipula isso aí, né? Além disso, a gente pode ter nesses pacientes ali um aumento da questão do mau hálito, porque daí essa diminuição do fluxo salivar também facilita a proliferação de outras bactérias, né? Principalmente as bactérias que causam ali o mau hálito, né? A gente procura observar ali se o paciente tenta introduzir alguns hábitos no paciente para ver se ele consegue, né, melhorar essa questão do fluxo salivar. Às vezes o paciente tem alguma dificuldade, por exemplo, de fazer uma higiene bucal ali na hora do almoço, porque tem um almoço muito rápido e tal. A gente introduz ali alguns artifícios para tentar melhorar o fluxo salivar e facilitar esse tamponamento da cavidade oral, né? O pH voltar ali, sair do ácido pro neutro. Então, mas geralmente são essas medidas básicas, assim, né? São coisas que a gente tem que observar, né? Mas que, felizmente, como eu disse, ainda os benefícios superam e muito, né? Os problemas que são gerados por essas medicações, né? Então quer dizer que a secura bucal é uma aliada à formação das cáries. Exatamente. Ela é aliada à formação das cáries, né? Ela não é comum só nesses casos aí, né? Ela também é um relato muito frequente em mulheres que entram na menopausa. Porque também ali as alterações hormonais que ocorrem durante a menopausa, elas diminuem o fluxo salivar, elas provocam ali a xerostomia também. Então é um problema bem que a gente enfrentava no consultório por outros motivos, né? Mas que agora entram aí no rol dos efeitos colaterais observados por essas populares canetas emagrecedoras aí, que estão até agora entrando também as medicações de via oral, né? Não só as canetas emagrecedoras. Mas é uma coisa presente, é uma medicação que, principalmente agora aqui no Brasil, com a queda das patentes dessas medicações, algumas estão completando aí 10 anos de uso, né? Então elas vão perder as suas patentes e elas vão se tornar genéricas, né? Tornar, com certeza, então elas vão se tornar populares. ainda mais populares e mais acessíveis aí às pessoas, né? Porque hoje elas ainda são medicações bem caras, que ainda estão segmentadas ali a classe A e B principalmente, né? Então a gente tende a ter aí cada vez mais um uso mais frequente e mais disseminado dessas medicações aí. E infelizmente a doença cárie ela é muito mais prevalente nas classes C e D, que deve ser aí a população que vai entrar agora, vai passar a ter acesso a essas medicações e a esses mercados. Então talvez a gente comece a notar ainda mais esses problemas aí com a popularização do uso, porque tu vai juntar aí um público que já tem uma dificuldade de higiene dental maior e que apresenta mais problemas, infelizmente, né, pela condição social, que gera aí, acaba com a ingestão de alimentos que são mais calóricos e mais presentes em açúcar, né? Porque, enfim, né, quanto menor a classe social, infelizmente, maior é o consumo de alimentos processados. E não é porque essas pessoas querem consumir esses alimentos, é porque essas pessoas têm condições apenas de consumir esses alimentos, né? A gente não está estigmatizando ninguém, a gente só está, né, dando uma realidade que, infelizmente, é uma realidade muito presente no nosso país. E até pela desinformação, que muitas vezes esse público mas também... apesar, muitas vezes, Léo, elas têm a informação, mas é que elas conseguem adquirir aqueles produtos. E, de novo, eu disse, né, as pessoas precisam ingerir uma quantidade X de calorias, né? Então elas acabam se utilizando desses alimentos muito ricos em açúcar e que são mais baratos para conseguir compor ali, né? Para não passar fome e não se tornar subnutridos. É uma coisa muito séria e muito triste. 8h20, mandar um abraço aqui pro Dirceu Filipete, Dirceu e Lu e o Nicolas, que estão aí sempre no trecho nesse horário. Um abraço também pro Márcio Boeira, que tá vindo de Vacaria pra cá. Grande abraço, meu amigo Márcio Boeira, que tá na nossa audiência também. Boa. Isso aí, um abraço pra todos aí. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Legal demais, A gente vai voltando agora também, não apenas no seu momento tudólogo das sextas-feiras, né, isso aí, tem que falar um pouco sobre o que a gente entende de verdade. E aí vai trazer. Na próxima eu já quero falar contigo, eu já falei fora do ar, que é um assunto que também domina, que é a manutenção das... Como é que é o nome? Das lâminas e das lentes de contato cerâmicas. Isso, que muita gente usa e tem que ter uma manutenção disso, né? E muita gente acha que coloca e é pra sempre. E não são pra sempre, infelizmente. E exige manutenção, como muitas coisas na nossa vida. Como tudo, né? Ninguém compra um carro e nunca mais leva no mecânico. É verdade, bela analogia. 8h21, assim a gente vai encerrando o bate-papo de hoje com o Dr. Felipe Oliveira. Muito obrigado, Dr. Felipe. Nessa sexta acho que não teremos um amigo, né? Não, nessa sexta não estaremos vai aí. Vai estar cobrindo o evento da NFL. Em do loco. Esporte Clube. Tá
certo. Então até a semana que vem, doutor Felipe, obrigado pela presença e pela importantíssima contribuição nessa quarta-feira aqui no GJR Entrevista. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, Grazi Hoffman já tá aqui nas dependências da clube pro nosso segundo bloco de entrevistas do GJR. Rápido intervalo, já voltamos. Abraço, Felipe, valeu. Grande Jornal Regional.